Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo bem com vocês pessoal, beleza? Então finalizando essa questão, por exemplo, de estatística, veja, nós calculamos, nós verificamos, encontramos as chamadas medidas de tendência do tipo central, né? As médias, medianas, modas, né? Nós calculamos também amplitude, Hall, todo um apanhado geral de estatística foi verificado com vocês. Mas olha, por encontro de hoje, nós vamos estudar então um pouquinho de desvio padrão e variância, tá? Que são chamados de, no caso aqui, gente, de medidas de dispersão, né? Medidas de dispersão. Vamos pensar na seguinte situação. Você aprendeu a calcular média, né? Média aritmética. Gente, a média em determinadas situações, ela não será eficiente, tá? Vamos pegar um exemplo aqui? Então, se você pensar, por exemplo, em dois conjuntinhos aqui, tá? Vamos pensar, por exemplo, em dois conjuntos. O conjunto, por exemplo, assim, ó, o número 0, o número, por exemplo, 0, 5 e 5, tá? 0, 0, 5 e 5. Nós temos, por exemplo, um outro conjunto, tá? Um conjunto, por exemplo, assim, ó, o número, por exemplo, 2, 3, 3 e o valor, por exemplo, aqui de 2 de novo, tá? Então aqui, ó, 2, 3, 3 e 2. Olha para esses dois conjuntinhos aqui. Observe, vamos supor que você tenha, por exemplo, esses dois conjuntinhos como um conjunto de notas, tá? Então, vamos calcular a média dos dois conjuntos e verificar o que acontece, tá? Então, vejam, nesse primeiro conjunto aqui, nós temos, por exemplo, o seguinte, para calcular a média aritmética, vamos somar então o 0, mais o valor então de 0, mais o valor então de 5, mais o valor do 5 e dividir pela quantidade, né? Aqui são, por exemplo, 4 elementos. 0 mais 0 mais 5 mais 5 sobre o valor de 4. Né? Então, essa média aqui ó, vai ser equivalente ao número 10 sobre o número 4, né? Que vai ser aproximadamente aqui, pessoal, a 2,5, né? 2,5. O próximo conjunto aqui, o que acontece? Para você calcular então a média aritmética, então você vai ter, por exemplo, o 2 mais o 3, mais o 2 mais o 3, e divididos então pelo valor de 4, né? Então 2 mais 3 dá 5, 2 mais 3 dá 5. Olha só de novo o que acontece aqui, ó. Nós temos, por exemplo, a mesma média, 2,5. Aonde, Laurence, que você quer chegar com isso? Eu posso concluir, pessoal, que esses dois conjuntinhos, eles possuem a mesma média e eles são conjuntinhos parecidos? Não, né? Então vejam que em certas circunstâncias ou situações, a média aritmética ela não vai ser tão precisa para você tirar conclusões de conjuntos. Então não poderia falar, por exemplo, que esse conjunto aqui, ó, ele é um conjunto que tem as mesmas características desse outro conjunto. Mas espera, Laurence, eles possuem a mesma média. Isso não quer dizer, né? Não quer dizer que tem as mesmas, que possuem as mesmas características. Se, por exemplo, aqui fosse um conjunto de notas, né? Se você, por exemplo, tivesse lá uma nota 0055 com média final 2,5, é diferente que esse conjunto de notas 2, 3, 3, 2, médio 2,5, tá? Esse primeiro conjunto, notem, são números muito longes da média, né? E esse próximo conjuntinho são números muito próximos da média, então são conjuntos com características diferentes, tá? Eu posso falar que esse conjunto aqui, gente, é um conjunto heterogêneo, né? Ele é muito diferente. São números muito dispersos de quem? Lá da média. Agora, nesse próximo conjunto, eu chamo de um grupo homogêneo, né? Então é muito próximo de quem? Números muito próximos, né? Inclusive muito próximos da média, tá? Então, o nosso entendimento de hoje, nosso trabalho de desvio padrão e variância serve para isso, tá? Para você então ter essa ideia de calcular essas, né? No caso, essas divergências, essas diferenças dos números aqui, gente, né, com relação à média. Por mais que você tenha, por exemplo, o mesmo valor de média. Então, como que funciona para você calcular, então, o desvio padrão? Olha, eu sugiro para vocês aqui, pessoal, para a gente calcular a questão do desvio padrão, de criar uma tabela. Tá? Então, eu vou criar um exemplo para a gente calcular o desvio padrão através de uma tabela, que é muito mais simples e muito mais didático de você entender. Então, seja, por exemplo, esse conjunto aqui, ó. O conjuntinho, por exemplo, 4, 5, o valor, por exemplo, aqui de 5 e o número, por exemplo, 6.
tá? Então, dado, por exemplo, o conjuntinho 4, 5, 5 e 6. Eu quero calcular, então, o desvio padrão desse conjunto, né? Chamado, então, de desvio padrão desse conjunto. Bom, para calcular esse desvio padrão, então a ideia é o seguinte, o primeiro passo, nós temos que calcular o quê? A média aritmética do conjunto. Então, está sempre relacionado à média, né? Por mais que ela não tenha tanta eficiência na aula de hoje, né? Ela vai ser relacionada. Então, para você calcular a média aritmética desse conjunto, chamo de x barrinha, que tal você então somar os elementos, ó, 4 mais o 5 mais o valor de 5, mais o valor então de 6 e dividir pela quantidade, né? Nós temos, por exemplo, aqui 4 valores. Soma, soma, soma e divide pela quantidade. Essa ideia então da chamada média aritmética, né? Então aqui você vai ter assim, ó, 4 com mais 5 dá 9, né? 9 com mais 5 dá 14 e com mais 6 dá o valor de 20. Então aqui você vai ter o valor então de 20 sobre o valor de 4. Então a média aritmética desse conjunto aqui, ó, é equivalente ao número 5. Tudo bem, mas agora eu quero calcular o desvio padrão, né? Então, como eu te falei, é bacana que você calcule esse desvio padrão, esse valor aí de dispersão, através de uma tabela, tá? Então, eu vou construir uma tabela com vocês. Nessa tabelinha, quando você fala em estatística, a tabela é super estratégica, né? Na questão de organizar os dados. Tá aí um exemplo de, né, calcular o desvio padrão por tabela, tá? Nessa tabela, nós vamos colocar então essa primeira coluna, chamada de x, colocar todos os números do conjunto que você tem. Então, por exemplo, ó, 4, 5, 5 e o valor do 6, tá? Inclusive considerando as repetições. Lembre-se que a frequência absoluta, a repetição dos elementos, em estatística ela é super bem-vinda e tem que ser considerada, tá? Então aqui, ó, os elementos 4, 5, 5, 6 eu coloquei então na primeira coluna dessa nossa tabela. Legal. Bom, na próxima coluna, nós vamos colocar então aqui, ó, essa próxima coluna, que eu vou chamar então essa próxima coluna de coluna x barra, né? Olha, x barra é quando você fala de média, né? Média aritmética. Então foi calculada a média aritmética do conjunto. 4, 5, 5, 6. Essa média deu 5. Então vamos colocar aqui a média aritmética desse conjuntinho nessa segunda coluna, que eu acho legal de você observar, né? Porque agora a ideia é o seguinte, como o nosso cálculo é de dispersão, né, vamos comparar elemento por elemento com a média, né? Então, a dispersão é você verificar quanto que cada elemento, de forma assim, separada, isolada, ela está dispersando da média, tá? Então, a nossa próxima coluna agora aqui, ó, vai ser uma coluna que eu chamarei de x, aqui em vermelho, né? Aqui, ó, chamarei então de x menos o x barra, né? X menos o x barra. Então, vamos calcular de forma separada quanto que cada elemento está desviando aqui da média, né? Então, por exemplo, ó, 4 menos o 5, menos o valor de 1. Né? 5 menos 5, opa, esse cara está na média, então ele está desviando 0. Né? Desvio padrão, desvio. Calcular os desvios individuais. Né? 5 menos 5 está na média. E depois aqui, ó, 6 menos 5, aqui você tem o valor então de 1. Tá? Então, essa próxima coluninha nós calculamos os desvios individuais de cada elemento. Então você faz a diferença. Tá? Só que nota um detalhe. Nós temos aqui nessa coluna alguns desvios positivos e alguns desvios negativos. Olha, para você padronizar, o nosso tema é desvio padrão, né? Então, para que você padronize, para que você tenha uma resposta padrão, não rola você ter valores positivos e negativos, tá? Até para você calcular a média, né? Calcular a média de valores negativos não dá certo. Então, nós temos que encontrar valores, né? Números que, por exemplo, têm o mesmo sinal. Tudo padrão. Então, a próxima coluna agora, eu vou denominar ela de coluna... Olha só que beleza. É uma coluna chamada, então, de x menos o x barra elevado ao quadrado, tá? Então, para você padronizar, para que você torne os números todos eles com o mesmo sinal, que tal elevar ao quadrado? Né? Eleva ao quadrado todo mundo. Então, menos 1 elevado ao quadrado fica 1. 0 ao quadrado fica 0, aqui fica 0 e aqui o valor de 1, né? Aí você pensa, bom, Laurence, é só você calcular módulo dos valores? Não, nesse caso é importante, que faz parte do processo do desvio padrão. Elevar ao quadrado, tá? Então elevei ao quadrado e tornei os sinais padrões, todos eles com o mesmo sinal, positivo.
né? Bom, então na próxima coluna agora, estamos quase encerrando esse cálculo aqui, ó. A próxima coluna é você fazer o seguinte, como o desvio padrão é apenas um número, é apenas um valor, né? Aqui eu tenho vários números, né? 1, 0, 0 e 1. Então o ideal seria você encontrar um número representante desse conjunto. Ou seja, a próxima coluna aqui, ó, nós temos que calcular então a média desses números, tá? Então a média dos números é a média aritmética. Então você vai ter o seguinte, ó, 1 mais 0 mais o valor de 1, divididos por 4. Como que era um representante legal, justo, nada mais justo que você calcular a média, né? Então, calculando a média, aqui você vai ter 1 mais 0 mais 0 mais 1, que é equivalente a 2 quartos, tá? Que é equivalente ao número meio. Então, aqui é o valor de meio, tá? Que, na verdade, numericamente, se você pensar, é equivalente a 0,5. Beleza? Então, você pensa, bom, então esse valor aqui é o desvio padrão. Calma, só tem mais um detalhe. Tá? A próxima e última coluna para a gente encontrar a resposta. A resposta final, o desvio padrão, ela estará nessa última coluna. Veja, se em um determinado instante do meu cálculo eu tinha elevado ao quadrado os números, esse número está elevado ao quadrado. Você entende isso? Então, para que você volte para o processo, né, inicial, se você eleva ao quadrado para ficar o número justo, você precisa agora fazer o seguinte, para terminar, calcular a raiz quadrada, tá? Então a resposta fica uma raiz quadrada de 0,5. Raiz quadrada de 0,5. Que é, gente, aproximadamente, né? Um valor bem aproximado aí de mais ou menos o valor então de 0,7, tá? Então esse é o chamado desvio padrão. Vamos então recapitular bem rapidinho para você então encontrar e lembrar do cálculo do desvio padrão. Dado um determinado conjunto, coloca os elementos da primeira coluna. Próximo passo, o que você faz? Coloca a média aritmética do conjunto. Tá? Então tudo é comparado com a média. Calcula os desvios individuais. Quanto cada um está desviando de forma individual. Para padronizar, eleva ao quadrado. Encontra o único número representante, média aritmética. Como eu tinha elevado ao quadrado em um determinado momento, joga a raiz quadrada, tá? E com isso você vai ter então aqui ó, o desvio padrão. Então quer dizer que esses números 4, 5, 5 e 7 estão com uma dispersão, um desvio aí em torno de 0,7 comparado com a média 5. Então é um desvio até razoável, então um valor pequenininho, certo? Então aqui, ó, nós temos então o cálculo desvio padrão em forma de tabela. Legal, né? E Laurence, questão de variância. Você falou para nós em variância, quando você fala em dispersões, ele pode pedir para você também numa questãozinha a questão da variância, tá? Então como é que você vai fazer um cálculo para calcular a variância? Basta você pegar o desvio padrão e elevar ao quadrado, tá? Então a variância é você pegar o desvio padrão e elevar ao quadrado, tá? Então essa é a variância. Então se você observar aqui, ó, desvio padrão deu raiz de 0,5, que é aproximadamente 0,7. Então se você pegar a raiz de 0,5 e elevar ao quadrado, dá 0,5, né? Então o cálculo da variância está aqui na tabela, nessa penúltima coluna. Que legal, hein? Então essa vai ser a variância. Desvio padrão é a última coluna e a variância é a penúltima coluna, tá? Então eis os cálculos chamados de dispersão, que eu chamo de desvio padrão ou de variância, que servem para você ter uma análise mais técnica de um conjuntinho que está, por exemplo, desviando algum determinado valor da média. Beleza? Tudo bem, gente? Então tá certo. Nos encontramos na próxima aula. Aquele abraço e até lá.